Muito bem. Vamos, então, dar início ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Hoje é dia 6 de junho de 2019, uma quinta-feira, 20 horas e 9 minutos, 19 graus na cidade de Jaú. Pedimos desculpa pelo atraso no início do nosso encontro de estudos de hoje, mas houve alguns contratempos e nós precisamos atrasar. Estão conosco pela internet a Daniele Buso, Juliana Thaís Rufino Herrera, a dona Nancy Chiarati e a nossa querida Bernadette Mangini, que está acompanhando o nosso curso e vai fazer o curso conosco, o curso do livro O Céu e o Inferno. Todos eles desejando uma boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. Nós entregamos aí um papel para vocês, que é a notícia que Kardec dá para os espíritas do lançamento do livro O Céu e o Inferno. Como eu estava lendo, eu estou estudando agora a Revista Espírita de 1865, eu me defrontei com esta matéria da Revista Espírita de setembro de 1865, na qual ele dá notícias, né, sobre o lançamento desse livro. E o título da matéria é Notícias Bibliográficas. Eu peço licença para quem está pela internet, para vocês para ler a matéria, porque eu acho bastante interessante. É uma matéria que esclarece a respeito do livro e nos posiciona a respeito dele, dando a devida importância para o livro. É uma matéria escrita por Kardec a respeito desse livro. Ele diz o seguinte, o título, Notícias Bibliográficas, isso está na Revista Espírita de setembro de 1865, o livro foi lançado em 1865, e o título é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corpórea à vida espiritual, as penas e as recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas e etc. Seguido de numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte, escrito por Allan Kardec. Como não nos pertence fazer nenhum elogio, nem a crítica dessa obra, limitar-nos-emos a dela dar o objetivo, pela reprodução de um extrato do prefácio, de um resumo, né? Abre aspas, o título desta obra indica-lhe claramente o objeto. Nela, reunimos todos os elementos próprios a esclarecer o homem sobre o seu destino. Como em nossos outros escritos sobre a doutrina espírita, nela não pusemos nada que seja produto de um sistema pré-concebido ou de uma concepção pessoal, que não teria nenhuma autoridade. Tudo nela é deduzido da observação e da concordância dos fatos. Quando ele fala em concordância, ele está dizendo do controle universal da comunicação dos espíritos. Quem quiser saber mais, está aí pela internet. Controle universal da comunicação dos espíritos está em O Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, onde ele diz exatamente o significado e a importância desse controle para a doutrina dos espíritos. Então, leiam. Quem não conhece ainda, por favor, leia, porque isto é muito importante, aqueles que estudam a doutrina espírita, conhecerem o que é controle universal da comunicação dos espíritos e não caírem no engodo de aceitar aquilo que publicam nos romances e nos livros que são editados aí, livros ditos espíritos, e que na realidade o espiritismo tem muito pouco. Então, por favor,
vão até o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, e vocês vão encontrar o controle universal da comunicação dos espíritos. É isso que ele chama aqui de concordância dos fatos. O livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo. É a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina estão ali colocados, até aqueles que devem dar o coroamento. Mas é preciso dar-lhes desenvolvimentos, deduzir-lhes todas as consequências e todas as aplicações, à medida que ela se desenvolve pelo ensino complementar dos espíritos e por novas observações. Foi o que fizemos em O Livro dos Espíritos e em O Evangelho segundo o Espiritismo, em pontos de vista especiais. É o que fizemos nesta obra, sobre um outro ponto de vista, e é o que faremos sucessivamente naqueles que nos restam publicar ou que virão em seu tempo. Então, depois desse livro viria a Gênese, né? Ele teria mais um livro ainda para publicar, que seria a Gênese, 1868, a Gênese. As ideias novas não frutificam senão quando a terra está preparada para recebê-las. Ora, por esta terra preparada, não é preciso entender algumas inteligências precoces que não dariam senão frutos isolados, mas um certo conjunto na predisposição geral, a fim de que não só ela dê frutos mais abundantes, mas que a ideia, encontrando o maior número de pontos de apoio, encontre menos oposição e seja mais forte para resistir aos seus antagonistas. O Evangelho segundo o Espiritismo já era um passo adiante. O céu e o inferno é um passo a mais, cuja importância será facilmente compreendida, porque toca ao vivo de certas questões, mas não deveria vir mais cedo. Considerando-se a época a qual chegou o Espiritismo, reconhece sem dificuldade que ele veio em tempo oportuno, nem muito cedo, nem muito tarde. Mais cedo teria abortado, porque as simpatias, não sendo bastante numerosas, teria sucumbido sob o golpe de seus adversários. Mais tarde teria faltado a ocasião favorável de se produzir. As ideias teriam podido tomar outro curso, do qual teria sido difícil desviá-las. Seria preciso deixar as velhas ideias, o tempo estragar e provar sua insuficiência antes de apresentar-lhes novas. As ideias prematuras abortam, porque não se está maduro para compreendê-las, e que a necessidade de uma mudança de posição não se faz ainda sentir. Hoje é evidente para todo mundo que um imenso movimento se manifesta na opinião. Uma reação formidável se opera num sentido progressivo contra o espírito estacionário ou retrógrado da rotina. Os satisfeitos da véspera são os impacientes do dia seguinte. A humanidade está no trabalho de parto. Há no ar alguma coisa, uma força irresistível que a impele para adiante. Ela é como um jovem saindo da adolescência, que entrevê novos horizontes sem defini-lo e sacode os coelhos da infância. Se quer alguma coisa melhor, alimentos mais sólidos para a razão, mas esse melhor está ainda no vago. Procura-se, todo mundo o trabalha, desde o crente até o incrédulo, desde o lavrador até o sábio. O universo é um vasto canteiro. Uns demolem, outros reconstroem. Cada um talha uma pedra para o novo edifício, cujo plano definitivo só o grande arquiteto possui e do qual não se compreenderá a economia, senão quando suas formas começarem a se desdenhar acima da superfície do solo,
E é este momento que a soberana sabedoria escolheu para o advento do Espiritismo. Os espíritos que presidem ao grande movimento regenerador agem, pois, com mais sabedoria e previdência do que podem fazer os homens, porque abarcam a marcha geral dos acontecimentos, ao passo que nós não vemos senão o círculo limitado do nosso horizonte. Tendo chegado os tempos da renovação, segundo os decretos divinos, era preciso que, no meio das ruínas do velho edifício, o homem, para não se desencorajar, entrevisse os alicerces da nova ordem de coisas. Era preciso que o marinheiro pudesse perceber a estrela polar que deve guiá-lo para o porto. A sabedoria dos espíritos que se mostrou na aparição do Espiritismo, revelado quase instantaneamente por toda a Terra, na época mais propícia, não é menos evidente na ordem e na gradação lógica das revelações complementares sucessivas. Não depende de ninguém constranger sua vontade a esse respeito, porque não medem seus ensinos aos gostos da impaciência dos homens. Não nos basta dizer, gostaríamos de ter tal coisa para que ela seja dada. E ainda menos nos convém dizer a Deus, julgamos que o momento chegou para nos dar tal coisa. Nos julgamos mesmo bastante avançados para recebê-los, porque isso seria dizer-lhe, sabemos melhor do que vós o que convém fazer. Aos impacientes, os espíritos respondem, começai primeiro por bem saber, bem compreender e, sobretudo, bem praticar o que sabeis, a fim de que Deus vos julgue dignos de ensinar-lhes mais. Depois, quando o momento tiver chegado, saberemos agir e escolheremos nossos instrumentos. A primeira parte dessa obra, intitulada Doutrina, contém o exame comparado das diversas crenças sobre o céu e sobre o inferno, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras. O dogma das penas eternas ali está encarado de maneira especial e refutado por argumentos tirados das próprias leis da natureza, e que lhe demonstram não só o lado ilógico, já 100 vezes assinalado, mas a impossibilidade material. Com as penas eternas, caem naturalmente as consequências que se havia acreditado poder tirar delas. A segunda parte encerra numerosos exemplos em apoio da teoria, ou melhor, que servirão para estabelecer a teoria. Aurem sua autoridade na diversidade dos tempos e dos lugares onde foram obtidos, porque emanam de uma única fonte. Poder-se-ia considerá-los como produto de uma mesma influência. Aurem-na, além disso, em sua concordância com o que se obtém todos os dias e por toda parte onde se ocupem das manifestações espíritas, a um ponto de vista sério e filosófico. Esses exemplos teriam podido ser multiplicados ao infinito, porque não há centro espírita que não possa deles fornecer um notável contingente. Para evitar repetições fastidiosas, tivemos que fazer uma escolha entre as mais instrutivas. Cada um desses exemplos é um estudo, onde todas as palavras têm a sua importância para quem meditá-las com atenção, porque de cada ponto jorra uma luz sobre a situação da alma depois da sua morte e a passagem até então obscura e tão temida da vida corpórea à vida espiritual. É o guia do viajor antes de entrar num país novo. A vida de além-túmulo ali se desenrola sobre todos os seus aspectos, como um vasto panorama. Cada um nele aurirá novos motivos de esperança e de consolação, e novos sustentáculos para afirmar a sua fé no futuro e na justiça de Deus.
Nesses exemplos, tomados por toda a maioria dos fatos contemporâneos, dissimulamos os nomes próprios todas as vezes que o julgamos útil, por motivos de reconhecerão, de que o reconhecerão, deve ser, né, que faltou o quê? Facilmente. Para o público, nomes mais ou menos conhecidos e algumas vezes muito obscuros, nada teriam acrescentado à instrução que se pode deles retirar. Então, eu achei muito oportuno essa matéria de Kardec, explicando o livro, né, e o porquê do desenvolvimento do Espiritismo, depois do Livro dos Espíritos, em outros 4 livros, para ampliar a explicação sobre cada ponto da doutrina espírita, né? Então, no livro, na contracapa, nós temos o índice, né, e onde ele dá aqui notícias sobre o livro, que é escrito pelo professor José Herculano Pires. Depois, logo em seguida, o capítulo 1, até o capítulo, que é a primeira parte, até o capítulo 11, não é? Compõe a primeira parte, e a segunda parte, composta pelos exemplos, que vai do capítulo 1 ao capítulo 8. E nós temos vários exemplos, como se dá a transição, ou seja, a passagem da vida material, da vida do encarnado para a vida do desencarnado, para a vida de desencarnado, aliás, os espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, como acontece com os suicidas. Isso é muito importante, as pessoas que não têm intimidade com a doutrina espírita ou com os livros de Kardec, saber o que acontece com os suicidas, porque a gente aí que, de uma forma terrorista, coloca aí na internet, em todos os lugares, que o suicídio sempre reencarna faltando braço, faltando perna, em condição de paraplegia, tetraplegia. Isso é uma mentira muito grande. Isso está provado aqui no capítulo 5, suicidas, né? Não é isso que acontece, não. No capítulo 6, criminosos arrependidos, no 7, espíritos endurecidos, e no 8º, expiações terrestres. Então, alguém tem alguma pergunta para fazer? Então, vamos dar início aqui com notícias sobre o livro, escrito, essa introdução, esse pequeno introito, foi escrito em 30 de julho de 1973, pelo professor José Herculano Pires. Ele diz assim: lendo-se este livro, atenção, vê-se que a sua estrutura corresponde a um verdadeiro processo de julgamento. Na sua primeira parte, temos a exposição dos fatos que o motivam e a apreciação judiciosa, sempre serena, de seus vários aspectos, com a devida acentuação. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de alguém. Não. Com a devida acentuação dos casos de infração da lei. Na segunda parte, o depoimento das testemunhas. Cada uma delas caracteriza-se por sua posição no contexto processual. E diante dos confrontos necessários, o juiz pronuncia a sua sentença definitiva, ao mesmo tempo enérgica e tocada de misericórdia. Estamos ante um tribunal divino. Os homens e suas instituições são acusados e pagam pelo que devem, mas agravantes e atenuantes são levados em consideração à luz de um critério superior. A 30 de setembro de 1863, como se pode ver em obras póstumas, Kardec recebeu dos espíritos superiores esse aviso. Chegou a hora de a Igreja prestar contas do depósito que lhe foi confiado, da maneira como praticou os ensinamentos do Cristo, do uso que fez de sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade a que conduziu os espíritos. Esse julgamento começava com a preliminar constituída pelo Evangelho segundo o Espiritismo e devia continuar com o céu e o inferno. Dentro de 2 anos,
Em seu número de setembro de 1865, a Revista Espírita publicaria em sua seção bibliográfica a notícia do lançamento do 4º livro da codificação espírita, O Céu e o Inferno, faltando apenas a Gênese para completar a obra da codificação da terceira revelação. Que é essa notícia que nós acabamos de ler agora. 2 capítulos de O Céu e o Inferno foram publicados antecipadamente na revista. O capítulo intitulado Da Apreensão da Morte, vigorosa peça de acusação, no número de janeiro de 1865, e o capítulo Onde é o Céu, no número de março do mesmo ano, 1865. Apareceram ambos, como se sabe, fossem simples artigos para a revista, mas o último trazia uma nota final, anunciando que ambos pertenciam a uma nova obra que o Sr. Allan Kardec publicará proximamente, está entre aspas. Em setembro, a obra já aparece anunciada como à venda. Kardec declara que, não podendo elogiá-la nem criticá-la, a revista se limitava a publicar um resumo do seu prefácio, revelando seu conteúdo. Os capítulos antecipadamente publicados aparecem o primeiro com o mesmo título com que saíra e o segundo com o título reduzido para O Céu. Estava dado o golpe de misericórdia nos dogmas fundamentais da teologia do cristianismo formalista, tipo inegável de sincretismo religioso, com que o cristianismo verdadeiro, essencial e não formal conseguira penetrar na massa impura do mundo e levedá-la à custa de enormes sacrifícios. Kardec reafirma o caráter científico do Espiritismo. Como ciência de observação, a nova doutrina enfrenta o problema das penas e recompensas futuras à luz da história, estabelecendo comparações entre as idealizações do céu e do inferno nas religiões anteriores e nas religiões cristãs, revelando as raízes históricas, antropológicas, sociológicas e psicológicas dessas idealizações e denunciando os absurdos a que chegaram a imaginação teológica na formulação dos dogmas cristãos. No capítulo 1º de O Céu e o Inferno, intitula-se O Futuro e o Nada. Esse título coloca o leitor em face de duas alternativas fundamentais do espírito. Kardec se revela, ao mesmo tempo, cartesiano e shakespeariano. É cartesiano quando propõe essa premissa lógica de agudo realismo. 2 pontos. Vivemos, pensamos, agimos. Isso é positivo. Não é menos certo que morremos. É shakespeariano quando evoca o dilema, ser ou não ser, eis a alternativa. Mas, ao mesmo tempo, se opõe com a antecedência de mais de um século à tese do nada, que surgirá ali mesmo. Parece que está tendo uma pequena dificuldade no Facebook. A dona Nancy Chiarati, que está aí pelo Facebook, se tiver alguma dificuldade para assistir, é só se dirigir ao nosso canal no YouTube, viu? AJEE, Associação Jauense de Estudos Espíritas. No YouTube, a senhora vai encontrar, está sendo transmitido simultaneamente pelo canal do YouTube. Tá bem? Vamos lá. Seguindo, ele diz: mas, ao mesmo tempo, se opõe com antecedência de mais de um século à tese do nada que surgirá ali mesmo, na França, com a filosofia existencial de Jean-Paul Sartre, o teórico da frustração e da nadificação do homem. O que mais impressiona nesse processo jurídico é a objetividade da acusação. Não estamos diante de um tribunal romano onde as normas do direito se subordinam às exigências imediatistas do império, mas perante um tribunal grego do mundo socrático, onde o juiz implacável pergunta a todo instante o que é isso. Exige definição
precisa segundo as leis da maiêutica. Essas comparações não são retóricas, são simplesmente históricas. O processo lógico de Kardec segue as linhas dialéticas da busca socrática da verdade, segundo a exposição platônica. O juiz que pontifica neste tribunal não enverga a toga impura de Anito, mas a túnica de Platão. A comparação do inferno pagão com o inferno cristão é um dos mais eficazes trabalhos de mitologia comparada que se conhece. A mitologia cristã se revela mais grosseira e cruel que a pagã. E quando ele diz aqui cristã, a gente pode traduzir como católico, né? Porque de cristã não tem nada. Jesus não pregou isso. Bastaria isso para justificar o renascimento. O mergulho da humanidade no sorvedouro medieval levou a natureza humana a um retrocesso histórico só comparável ao do nazifascismo em nosso tempo. Os intelectuais materialistas assustaram-se com o retrocesso do homem nos anos 40 do nosso século e puseram em dúvida a teoria da evolução. Se houvesse lido este livro de Kardec, saberiam que a evolução não se processa em linha reta, mas em ascensão espiralada. Porque no Facebook caiu, viu? No Facebook caiu. Eu não vou reiniciar o navegador, senão vai cair no YouTube também. Então, recomendo aí que a dona Nancy Chiarati entre aí pelo YouTube. Ok, Ju. Juliana está dizendo que por aí a transmissão está boa. Pelo YouTube a transmissão está boa. A evolução não se processa em linha reta, mas em ascensão espiralada. Os teólogos medievais estavam racional e moralmente atrasados em relação aos teólogos gregos, porque representam uma vasta camada da população ainda não atingida pelas luzes da cultura helênica. A evolução do homem na Terra está sujeita às vicissitudes da superposição periódica de camadas populacionais inferiores que precisam aflorar na superfície cultural para se beneficiarem. A queda do Império Romano foi um momento de superposição dos bárbaros, que precisavam abeberar-se na cultura clássica. No episódio aparentemente inexplicável do nazifascismo, tivemos um novo afloramento dos instintos bestiais do homem. Esses instintos ainda estão presentes em nosso mundo de após-nazismo, mas vão sendo caldeados na ebulição cultural dos nossos dias. Nenhuma imagem explicaria melhor essa situação que a do caldeirão medieval formulada por Willem Dilthey. Vemos assim que este livro de Kardec tem muito a ensinar, não só aos espíritas, mas também aos luminares da inteligência neopagã, que perdem o seu tempo combatendo o espiritismo, como gregos e romanos combateram inutilmente o cristianismo. O processo espírita se desenvolve na linha de sequência do processo cristão. A conversão do mundo ainda não se completou. Cabe ao espiritismo dar-lhe a última demão, como desenvolvimento natural, histórico e profético do cristianismo em nosso tempo. A literatura... Boa noite, William. Bem-vindo, viu? O William está conosco também, eu não sabia que ele estava aí conosco, ele não se identificou, agora que eu vi que ele comentou alguma coisa, ele se identificou. Bem-vindo. Cabe ao espiritismo dar-lhe a última demão, como o desenvolvimento natural, histórico e profético do cristianismo em nosso tempo.
A leitura e o estudo sistemático deste livro se impõe a espíritas e não espíritas, a todos os que realmente desejam compreender o sentido da vida humana na Terra. Mesmo entre os espíritas, este livro é quase desconhecido. A maioria dos que o conhecem nunca se inteirou do seu verdadeiro significado. Kardec nos dá, nas suas páginas, o balanço da evolução moral e espiritual da humanidade terrena até os nossos dias. Mas, ao mesmo tempo, estabelece as coordenadas da evolução futura. As penas e recompensas de após morte saem do plano obscuro das superstições e do misticismo dogmático para a luz viva da análise racional e da pesquisa científica. É evidente que essa pesquisa não pode seguir o método das ciências de mensuração, pois o seu objetivo não é material, mas segue rigorosamente as exigências do espírito científico moderno e contemporâneo. O grave problema da continuidade da vida após a morte despe-se dos aparatos mitológicos para mostrar-se com a nudez da verdade à luz da razão esclarecida. Como ciência de observação, o Espiritismo nos oferece a análise de Kardec na primeira parte do volume. Como ciência de pesquisa, nos oferece a segunda parte, em que vemos Kardec investigar objetivamente a situação dos espíritos após a morte. Como ele acentua incessantemente as penas e recompensas, que são as consequências naturais do comportamento humano na Terra, não aparecem aqui como alegorias ou suposições elaboradas pela mente, mas como resultado da pesquisa mediúnica, da investigação direta da situação dos espíritos através de suas próprias revelações. E essas revelações não são gratuitas, nem colhidas ao acaso, mas provocadas pelo experimentador através de anos de trabalho árduo e paciente. Mais de um século depois de realizado, esse trabalho é hoje sancionado pelas investigações recentes, não só no meio espírita, mas também no campo das investigações parapsíquicas. A imparcialidade de Kardec e o seu amor pela pesquisa, a sua confiança na eficiência da investigação científica, transparecem a cada instante. Charles Richer teve razão ao reconhecer a vocação científica do codificador do Espiritismo, dando ao inferno e ao céu os seus contornos reais, com base nos resultados de sua investigação. Kardec não repudia o dogma do purgatório, o mais suspeito da estrutura teológica arbitrária, porque introduzido tardiamente no sistema dogmático católico, mas aceita-o e justifica-o. O purgatório é a terra, o lugar determinado e circunscrito em que purgamos as nossas imperfeições, encarnados ou desencarnados. A teoria teológica dos anjos e demônios é submetida também à prova dupla da análise racional e da pesquisa científica. A conclusão é límpida e certa. Somos demônios quando estamos saindo da animalidade para a espiritualização. E somos anjos quando estamos saindo da humanidade para a angelitude. Mas isso não é uma ideia, uma hipótese, ou produto de uma elucubração mental, ou de uma interpretação arbitrária de textos sagrados. É o resultado da observação e da pesquisa. Milhares de criaturas espirituais observadas, interrogadas, submetidas à experiência mediúnica, forneceram os tipos psicológicos e morais da escala espírita, numa verdadeira classificação psíquica, aplicável não só aos espíritos, mas também à tipologia humana. A importância desse livro é maior do que realmente se pensa. No tocante à teologia, como procuramos demonstrar em várias notas ao texto, o céu e o inferno antecipou de mais de um século
as transformações que ora se operam no seio de várias igrejas. Se os teólogos que pretendem ser homens mais do que homens, como Descartes classificou, pudessem ter a humildade suficiente para consultá-lo, encontrariam nestas páginas a solução dos seus mais angustiantes problemas. A Juliana escreveu aqui o seguinte: esse é um dos pontos mais interessantes do trabalho de Kardec. Ele tratou a codificação da doutrina dos espíritos como uma pesquisa científica, do início ao fim. Isso é maravilhoso. É isso mesmo, filho. É isso que dá autoridade ao trabalho de Kardec e foram de verdade a resposta dos espíritos superiores. Uma coisa complementa a outra, não é? As perguntas são inteligentes e as respostas inteligentes também. E uma coisa acaba complementando a outra. Alguém tem alguma pergunta a respeito disso que nós acabamos de ler? Não? Então podemos dar início ao estudo propriamente do livro. Capítulo 1, o futuro e o nada. Nós vivemos, nós pensamos, nós agimos. Eis o que é positivo. E nós morremos, o que não é menos certo. Mas ao deixar a Terra, para onde vamos? No que nos transformamos? Estaremos melhor ou pior? Seremos ainda nós mesmos ou não mais o seremos? Ser ou não ser? Essa é a alternativa. Ser para todo sempre ou nunca mais ser. Tudo ou nada. Viveremos eternamente ou tudo estará acabado para sempre. Vale a pena pensarmos em tudo isso? Isso depois de ter escrito o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec propõe essa questão. A reflexão que fica: esse cara tinha medo de alguma coisa? Ele tinha medo que alguém examinasse a obra? E ele continua: toda criatura humana sente a necessidade de viver, de gozar, de amar, de ser feliz. Diga-se àquele que sabe que vai morrer, que ele ainda viverá, ou que a sua hora foi adiada. Diga-se, sobretudo, que ele será mais feliz do que já foi. E o seu coração palpitará de alegria. Mas do que serviram essas aspirações de felicidade, se basta um sopro para dissipá-las? Haverá alguma coisa mais desesperadora do que essa ideia de destruição absoluta? Aqui tem uma nota do tradutor que diz o seguinte: 100 anos depois de Kardec, a filosofia na França quase se desfez dos sofismas do nada, com Jean-Paul Sartre e a sua escola. Mas Simone de Beauvoir, companheira e discípula de Sartre, confirma e ilustra as considerações de Kardec ao escrever: detesto pensar no meu aniquilamento. Penso com melancolia nos livros lidos, nos lugares visitados, no saber acumulado, e que não mais existirá. Toda a música, toda a pintura, tantos lugares percorridos e de repente mais nada? Fecha aspas. La force des choses, a força das coisas, final do último capítulo. A aproximação da morte, sob a ideia do nada, acarretará às criaturas mais cultas essa desesperança amarga. Tem toda razão ela, né? Deve ser amargo mesmo para quem não acredita na sobrevivência da alma e na eternidade, na imortalidade do espírito. Deve ser uma coisa realmente terrível. A Bena escreveu: vamos para o nosso lar. Não,
talvez a gente vá para o vosso lar mesmo. Né? Para o nosso não dá para ir. Brincadeira, viu, Bento? O que acontece com essas pessoas que acreditam que a carne morreu, o carro morreu? Eles vão passar pelo aprendizado. Vão desencarnar, eles vão perceber que não morreram. Isso pode levar, dependendo da evolução de cada um, isso pode levar 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 10 anos, 1000 anos. Uma amiga nossa, não, acaba por aí. Ninguém voltou para historinha, né? Os espíritos que habitam o nosso planeta, eles fazem uma ideia de Deus misturada com misticismo, misturada com... a pessoa tem preconceito de uma série de coisas. Então, faz uma ideia muito injusta do Criador. Uma ideia muito tacanha, muito atrasada do Criador. Essa que é a verdade, entendeu? Não é verdade que ninguém voltou para dizer como estava. Não é verdade. Esse livro é uma prova disso. Não, e essa mesma pessoa diz que vê espírito, né? Então, ela vê o quê? Está ficando louca? Está alucinada? Ou está cheirando demais? Ou está usando droga? Ou o que está acontecendo com ela? Se ela vê espírito, ela diz que a vida acaba com a morte, ela está vendo o quê? Né? Ela mesma devia se questionar. Né? Então, o fato é o seguinte, o fato é que as pessoas, essas pessoas que pensam assim, ou que alimentam esse tipo de pensamento, na realidade, segundo o ensinamento dos próprios espíritas, elas são mais fanfarronas do que reais no seu pensamento. No último momento da morte, fica desesperada, fica pedindo, pelo amor de Deus, para alguém ajudar. Entendeu? É mais fanfarronice. Na realidade, todo mundo, o espírito traz intimamente a ideia da sobrevivência da morte. A ideia íntima da sobrevivência da morte, né, de que algo sobrevive, é uma coisa íntima. Todo mundo tem esse pensamento. É inato esse pensamento no espírito. Porque o espírito sabe da realidade espiritual. Né? Agora, depende do que a pessoa se deixou levar durante a vida, depende do que tipo de ideias ela alimentou, né? Depende do que tipo de cultura ela adquiriu, ou aquilo que ela alimentou, retroalimentou como pensamento, como convicção, ela vai ter que aprender. Ninguém chega à maturidade do senso moral, a confiar nesse tipo de informação que aqui está, e que nós estudamos através do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, da obra de Kardec. Ninguém chega a esse pensamento de forma madura sem passar pelas outras etapas. Tem espírito que não precisa passar, porque ele alimenta essa ideia de sempre e segue esse caminho. Mas a maioria não. A maioria é rebelde, a maioria é tacanha, a maioria é atrasada, a maioria alimenta pensamentos equivocados, entendeu? É preconceituoso com religião, é preconceituoso com uma série de coisas. Não sei se você já assistiu, se não assistiu, eu recomendo que assista, e quem está pela internet também. Nós revimos esse filme agora, essa semana aqui, 7 anos no Tibete. Tem no Netflix. 7 anos, já assistiu esse filme? Brad Pitt, extraordinário filme. Aquilo mostra a cultura daquele povo, né? Como eles encaram a Deus, como eles encaram a crença, o respeito que eles têm pela vida. É uma coisa extraordinária, entendeu? E também mostra o outro lado da questão, né? Como é que uma pessoa pode desrespeitar daquela maneira que agiu o chinês, o coronel, o general chinês, desrespeitou a mandala que estava no chão, né? Feita lá pelos monges tibetanos. Como é que alguém pode desrespeitar daquela maneira? Se você não entende uma crença, se você não entende algo, você tem, no mínimo, que reservar, né? A reservar para você a necessidade de entender, né? E, sobretudo, agir com respeito pela crença alheia. Respeito, esse é o mínimo que a gente deve ter. O mínimo, respeito. Né? Ninguém tem o direito de desrespeitar a crença alheia. Né? Então, o fato é esse. Quer dizer, as pessoas não entendem, não querem entender, e tem raiva de quem entende.
aí, infelizmente é por aí. Uma perguntinha só, pequenininha. Não é necessário a gente escolher nossos pais, né? A gente aproveita, deixa pra vir, né? Não, não é bem assim. Os espíritos combinam a encarnação. Você vai primeiro, eu vou depois, eu vou como sua filha, eu vou como sua esposa. Eles combinam a encarnação, entendeu? Combinam os interesses. O que pode acontecer, que a gente pode entender como fortuito ou oportunista, é um espírito desencarnar e reencarnar logo em seguida, sabendo que tem gente aqui que pode ajudar. Mas mesmo assim, isso é combinado. Entendeu? Nunca existe o acaso nessa situação. O acaso nunca existe. A relação entre os espíritos sempre é oportuna pelo interesse que os espíritos têm de se relacionar. O amor que um tem pelo outro, o desejo que um tem pelo outro, que o outro evolua, que o outro progrida, e assim por diante. Mas as encarnações sempre são combinadas. Eu preciso que você me ajude a fazer tal coisa, eu vou te ajudar a fazer tal outra coisa, assim, assim. Há sempre um interesse mútuo na encarnação. De um grupo de pessoas, de uma quantidade grande de pessoas, há sempre um interesse mútuo. De uma família, de vizinhos, de parentes, de amigos, de uma sociedade inteira. Há sempre interesse mútuo. E quando a versão filha, mãe, filha... Também há interesse. Também há um interesse. Parece que a coisa descombinada lá estão falando... Não é não. O fato é que quando existe antagonismo entre mãe e filha, filho e mãe, os filhos dos pais, ou pais e filhos, isto é um projeto do Criador, uma oportunidade que o Criador dá para que esses espíritos se entendam. Se eles se entenderem, ótimo, avançam. Se eles não se entenderem, problema deles, eles vão ter que... Oportunidade que estão perdendo. Estão perdendo, exatamente. É sempre oportunidade. Entendeu? A encarnação ela é encarada por muitas pessoas de maneira equivocada como punição. Mas não é, nunca foi e nunca será punição. É sempre oportunidade. Entendeu? Deixa eu ver o que a Juliana escreveu. A Bena também escreveu alguma coisa aqui. Ele disse: penso de maneira natural e tranquila ao tratar das mortes do meu corpo físico. Da morte, ela diz, né? Do meu corpo físico. Mas isso significa, para a maioria das pessoas, algo bizarro, como se eu pensasse em suicídio quando falo sobre esse assunto. É natural. As pessoas têm uma ideia tacanha, uma ideia atrasada, uma ideia equivocada sobre a morte. Né? A ideia de que a morte é o fim de tudo, ou então de que a morte é a aniquilação, né, do espírito. Ou mesmo, ainda que tenham a ideia de que algo sobreviva, não sabe o que acontece depois da morte. Né? Não sabe o que vai acontecer depois da morte. Tem um medo, né? Porque aprenderam com o pai, com parentes, com amigos, que a morte é algo que vai levá-la para um lugar onde ela vai sofrer, vai ser punida eternamente, ou vai levar um parente seu, um amigo seu, para um lugar onde ela não vai estar, por exemplo. Ela vai para o céu e o parente vai para o inferno. Ela começa a raciocinar: pô, peraí, eu estou salvo, mas aqueles que eu amo não estão salvos, então eu prefiro não estar salvo junto com eles. Quer dizer, de qualquer maneira é um sofrimento, de qualquer maneira é algo que vai trazer para a pessoa pensamentos controversos que vai fazer a pessoa sofrer. Né? Por isso que o estudo da doutrina espírita traz essa vantagem, né? E nos traz essa tranquilidade quando nós encaramos a morte. O espírita que estuda efetivamente a doutrina espírita, ele deseja a morte. Não porque ele queira se suicidar, porque ele confia que a morte vai ser algo libertador para ele. Algo que vai trazer para ele felicidade, que vai trazer para ele oportunidade de aprendizado, que vai trazer para ele uma nova vida, ou então a oportunidade de elaborar uma futura encarnação, onde essa encarnação certamente será exitosa, porque ele já tem mais conhecimento, ele já tem uma maneira de encarar as coisas de forma diferente. É por isso que as pessoas encaram dessa forma, quem pensa assim. Agora, se estudasse a doutrina espírita, teria o mesmo pensamento, não é? Isso tem um nome,
O outro nome que as pessoas dão, que não é só conhecimento, eles chamam isso de fé. Ah, não, eu tenho fé em Deus. Eu vou ser salvo. Não vai. Não vai. Comece a pensar assim, não existe salvação. O que existe é trabalho. O que existe é conhecimento. O que existe é o trabalho de cada um de nós no sentido de nos melhorarmos, de adquirirmos qualidade moral, de adquirirmos virtudes, né? De combatermos as nossas más tendências e adquirirmos virtudes. É só isso que existe, né? O espírito pode sair muito melhor do que quando entrou na encarnação e pode sair estacionário. Ele pode adquirir muito pouco conhecimento, muito pouca evolução, né? Então, é esse tipo de ajuste que nós temos que fazer na nossa maneira de pensar. Por quê? Porque esse tipo de ajuste mostra para nós o quanto é necessário respeitarmos o próximo. E quando a gente fala em respeitar o próximo, não é o vizinho, não é o colega de trabalho, é respeitar o marido, a mulher, respeitar os filhos, amar, ser fiel, né? Ao marido, ao filho, à esposa, à família, né? A ser tolerante, a ser benevolente, enfim, fazer aquilo que a gente deseja que seja feito em relação a nós mesmos. Então, como as pessoas não querem compromisso, elas também preferem acreditar na salvação, porque é muito mais fácil. Você faz bobagem a vida inteira, vai na igreja e dá lá uma pequena fortuna, então doa um imóvel, qualquer coisa, está salvo. Quer dizer, fica muito mais fácil pensar assim. Você não precisa trabalhar a vida inteira, você trabalha com uma parte da vida, né? E vão se arrepender amargamente, porque vão se dar conta de que isso era uma grande inverdade, né? Girava tudo em torno de interesses humanos e mundanos, né? Em ficarem com seus bens, né? Mas que, na realidade, efeito prático para o espírito não haveria nenhum. Eles preferem acreditar no arrebatamento também. Arrebatamento é uma outra coisa, né? Outra coisa absurda que as pessoas acreditam também. Então, vamos lá, está quase na hora de encerrar. Vamos acabar a leitura desse parágrafo para a gente poder encerrar. Toda criatura humana sente a necessidade de viver, de gozar, de amar, de amar. Diga-se, sobretudo, que ele será mais feliz do que já foi, e o seu coração palpitará de alegria. Mas do que serviriam essas aspirações de felicidade, se basta um sopro para dissipá-las? Haverá alguma coisa mais desesperadora do que a ideia da destruição absoluta? Já lemos o rodapé também. Sagradas afeições, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo seria destruído, tudo estaria perdido. Que necessidade teríamos de esforçar-nos para ser melhores, de nos constrangermos na repressão das paixões, de nos fatigarmos no aprimoramento do espírito, se de tudo isso não iremos colher nenhum fruto? E, sobretudo, diante da ideia de que amanhã talvez tudo isso não nos sirva de nada, mas, se assim fosse, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do bruto, porque este viveria inteiramente no presente, na plena satisfação de seus apetites materiais, nada aspirando para o futuro. Uma secreta intuição, pensamento íntimo, nos diz que isso é absurdo, e absurdo mesmo. A gente tem que refutar essa ideia com toda a força do coração, com toda a força do pensamento. A Juliana escreveu: pai, por favor, qual o nome do aplicativo que o senhor me falou sábado sobre espiritismo? Me fale no final da aula. Não, eu prefiro escrever, porque assim todo mundo aproveita. Todo mundo aproveita. Peraí. Vou escrever aqui para todo mundo aproveitar. Esse aplicativo é muito bom. Entrem lá na loja e baixem esse aplicativo, porque lá tem tudo o que é necessário saber sobre doutrina espírita, tem toda a obra de Kardec, e se você digitar qualquer palavra, você vai encontrar todos os assuntos dentro da doutrina espírita que estão relacionados com essa palavra. Por exemplo, sobrevivência da alma, né? Aí vai estar lá linkado com toda a obra de Kardec,
em qualquer lugar onde estiver sobrevivência da alma, ou a palavra alma vai estar linkado aonde aparece na obra de Kardec essa palavra ou essa expressão. Então, é muito interessante para os estudiosos, para quem queira encontrar textos, esclarecimentos, explicações e tal, vale muito a pena. É um trabalho muito bem feito. Não é? Então, vamos anotar aqui o item 2 deste capítulo 1, com a data de hoje. Hoje é dia 6/6/19, para nós retomarmos no nosso próximo encontro. Alguém tem alguma pergunta? Quer algum esclarecimento? Filho, é isso aí mesmo. A gente estuda a doutrina espírita, é isso. 1 hora e nada é a mesma coisa. 1 hora e nada é quase nada. Ele escreveu que 1 hora passou muito rápido e não deu para quase nada. É isso mesmo. Muito bem, eu vou aproveitar, antes de encerrar o nosso encontro de estudo, para convidar a todos aqueles que estão aí no nosso canal pelo YouTube, aqueles que estão também pelo Facebook, que provavelmente na semana que entra agora, na próxima semana, na semana do dia 10 ao dia 14, ou no máximo da semana do 17 ao 21, nós iremos dar início ao estudo dos fundamentos do Espiritismo aqui na casa. E logo em seguida a este curso, é um curso que complementa um curso chamado Mediunidade. Vai ser muito bom, vai ser muito proveitoso, o conteúdo é muito bom, muito proveitoso. Vai ser apostilado também, por início a gente ia fazer só com os filmes de seu amigo Peripério, mas depois nós pedimos para ele que nos enviasse a apostila, e será muito bom. Eu convido a todos, fortemente, faço um convite bastante incisivo, para que vocês participem, aproveitem este curso que nós vamos realizar aqui, esse estudo em conjunto que nós vamos realizar aqui na casa, porque isso embasa de uma forma muito positiva, muito boa, para que nós possamos entender melhor e com uma profundidade maior a doutrina dos Espíritos. Está bem? Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, ele que é o nosso mestre, é o nosso modelo e é o guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo livro O Céu e o Inferno dessa noite. Queremos pedir-te humildemente que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a força e a humildade necessárias para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.